Olá, amigos, um grande abraço. Hoje é dia de futebol em rede, segunda-feira. Eu, Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo, e a gente vai fazer um balanço geral da temporada no futebol brasileiro, muita coisa legal para a gente comentar aqui. Mas antes, por favor, não esqueça, se inscreva no nosso canal. Vá lá, youtube.com/, futebol em rede, tudo junto, se inscreva, espalhe para os amigos, compartilhe o programa. Faça do programa o que você quiser, tudo gratuito, ok? É de graça. E aí você, além de acompanhar o programa no YouTube, você pode acompanhar mais de 120 entrevistas que a gente tem no nosso canal. É praticamente um curso de cultura esportiva. Vale a pena você ver. É legal. Vai te ajudar a entender muita coisa no mundo do futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois essa rápida explanação, cumprimento Ah, educado de Luiz Carlos Quartarolo. afinal alguém tem que ser educado nesse programa, né? Brincadeira, né, Seródio? Você é sempre um cara muito generoso e educado. Um abraço, gente. Boa noite. Mais um programa Futebol em Rede aqui, começando uma semana importante, encerramento de Campeonato Brasileiro na Série A. Vem aí Copa do Mundo, a seleção brasileira já se apresentando. A gente vai falar rapidamente sobre tudo isso, é claro. Hoje tem muitos temas importantes do programa. Como já disse o Seródio, passe lá, passe aqui, na verdade, no YouTube, ó. Clique, 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 se inscreva no canal, dê likes, aquele joinha lá, para a gente se espalhar mais aí através do YouTube, que o YouTube, quanto mais likes tiver, quanto mais inscrições, é claro, ele avisa você e você fica sabendo quando a gente entra no ar com novidades. E a Copa do Mundo vai ter muitas novidades para você. Certo, É, Serote? certo, já estamos revirando o deserto em busca de uma Ah, solução. nego. Quartarolo, final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras campeão, em que pese muitos matemáticos resistirem 100% agora, hein? bravamente. Palmeiras campeão, é a primeira notícia do Palmeiras campeão. Dona Leila veio a público e disse que com o Dudu tá tudo acertado verbalmente, Quartarolo. Tudo acertado verbalmente. Quando a mulher tem dinheiro, a palavra basta. E ela tem razão, né? Agora, o Dudu só reclamou, segundo o Ronald Gimenez, que é um cara muito bem informado, Ah, reclamou com um ex-dirigente do Palmeiras que é muito ligado ainda ao clube, acho que é o Maurício Gagliotti, eu não perguntei, porque a fonte é dele, né? Mas a verdade é que o Dudu reclamou que já estava tudo acertado, mas o ah, Palmeiras deixou de falar sobre o assunto, tipo assim, deixou de lado. E o Dudu se sentiu meio desamparado. Falou, e agora? Tal não tá, tal não tá, tal não tá. Como o contrato dele vai até 2023, final do ano que ah. vem, ele falou: bom, vamos prorrogar isso aí já, então vamos assinar. E ele disse, e a informação é essa, né? Que o contrato será igual ao atual, que é um muito bom contrato, mais de 2 milhões por mês. Eu até acho que ele iria pedir alguma coisa a mais, porque o jogador se valorizou, é um ícone do Palmeiras desse século XXI. De qualquer maneira, se ela falou, e agora pressionada talvez por esses motivos, eu acho que ela fez bem, tem que renovar realmente, prorrogar. O Dudu tem 30 anos, que fique mais 2, 3 anos aí, é um jogador de importância e Ele super quer ficar até campeão. 50. Super campeão. Quando tem Tutu, não tem problema, Não, não Dudu. tem. O Scarpa foi embora. Eu acho, aliás, eu quero vou dar uma bronca aqui. Eleger o Cano como craque do Campeonato Brasileiro. Olha, desculpa, mas o craque do Campeonato Brasileiro foi o Scarpa e vai fazer uma tremenda falta no Palmeiras, Quartarolo. Também acho. Eu acho que, para mim, o melhor jogador do campeonato como jogador foi o Scarpa. O grande artilheiro foi o Cano. O Cano é um jogador que não dá para discutir a qualidade de goleador dele, mas como jogador, eu acho que o Scarpa é mais completo. Acho que no Fluminense, inclusive, muita gente não vai concordar, e eu também não esperava um ano tão bom do Ganso, mas o Ganso jogou, foi o grande jogador do time, foi o homem que, inclusive, fez do Cano um grande goleador, em grande parte, mas quem fez o Palmeiras funcionar e por isso ganhou título foi o Scarpa. E o Scarpa teve um momento, né, Serode, que com a saída do Veiga por contusão, ele assumiu tudo ali no meio, ele jogou de atacante, jogou de lateral, jogou de volante, ele fez tudo o que tinha que fazer, ao lado do Rony, que é um jogador que a gente tem que respeitar, ao lado do Gustavo Gomes, ao lado do Everton e do Marcos Rocha. Para mim, esses são os pilares do Palmeiras. E o Palmeiras perdeu um pilar importante. Além do Ah, Abel Ferreira, né? Que é ah. maravilhoso. Aliás, essa é a outra pergunta para encerrar o Palmeiras rapidamente aqui. Já estão se falando, aliás, vai começar a falar, o Tite vai embora da seleção e, lógico, está todo mundo apostando no nome. E o nome que agrada a maioria é Abel Ferreira.
Você teria coragem de transformar Abel Ferreira no primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira? Sim ou não? Não, não teria essa coragem, não. Acho que ainda a imprensa, principalmente a nova imprensa, essa geração mais nova, encara isso como uma coisa mais natural. Eu ainda não. E eu Nem eu. olho para as grandes seleções do mundo, né? Itália, França, a Espanha só teve uma vez o Kubala, que foi treinador e foi por 2, 3 jogos. Mas as grandes seleções, a Inglaterra não conta que ela é tudo importado, né? Mas as grandes seleções, a Argentina, sempre conseguiram títulos, troféus, boas e más campanhas com gente da casa. Eu acho que a seleção brasileira não tem que buscar treinador lá fora. Acho que o Dorival Júnior seria um bom treinador. Acho que o Cuca seria um bom treinador para a seleção. Acho que o Mano Menezes podia voltar à seleção, fez uma campanha extraordinária com o Internacional, com o Balito. Então, quer dizer, eu acho que temos nomes aqui para essa situação. Eu contrataria, inclusive, até o coordenador de seleção, seria para mim o Luiz Felipe Scolari, que não vai ser mais técnico. Aliás, parabéns, Scolari, grande carreira, carreira maravilhosa. Então, Quartarolo, não estou preparado para isso. Eu não sou o Bem Amado, que é o presidente da CBF, mas se fosse para chutar e para colocar, eu já escrachava. Eu colocava o Galhardo de técnico da seleção brasileira. Mas o Galhardo e o Abel hoje estão na mesma Não, situação, não, é né? para avacalhar. Já que é Ah, para bom, colocar um estrangeiro, eu botava um argentino, que é para ficar todo mundo louco. certo. Bom, vamos lá. Segundo, vice-campeão brasileiro, Internacional de Porto Alegre. E eu, Quartarolo, acho que o Inter tinha que dar uma medalha de honra ao mérito ao Mano Menezes, Também acho. porque ser vice com esse time foi um feito e tanto. E pegou o time numa situação no campeonato que parecia que não ia lugar nenhum, né? Era sul-americana e lamba as unhas e olha lá. Chegou um momento que esteve lá embaixo da rabeira, né? O Inter fez muita burrada durante o ano e eu me lembro de uma frase lapidar do Mano Menezes para o Dorival Júnior quando ele, do Internacional, ganhou do Flamengo lá no Beira-Rio e ganhou, me parece, por 3-0. Então, assim, olha, não se preocupe com o time que você tem, com a qualidade que você tem como técnico, você vai arrumar esse time do Flamengo. Eu arrumei o Internacional, em outras palavras, quer dizer, eu arrumei isso aqui, você vai arrumar o Inter, vai arrumar o Flamengo. E arrumou, né? E por falar em arrumar, quem arrumou o time foi Fernando Diniz, Sim, que sim. levou o Fluminense ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com o Ganso jogando bola, com o Cano fazendo gol, com o tal de Arias, que nunca ouvi falar, mas resolveu jogar bola. Parabéns, você já pode contar com o trabalho de Fernando Diniz, porventura na seleção brasileira. Não, acho que ainda não, mas eu sou obrigado a reconhecer que ele fez a melhor temporada da carreira dele. Na minha opinião, essa é a melhor temporada do Fernando Diniz. Ele errou menos defensivamente, o time dele ofereceu menos para os adversários do que oferecia. Acho que ainda tem muitos defeitos, mas isso é normal, todo time tem. O Nino, zagueiro, também eu acho muito bom zagueiro. O volante, que eu não estou lembrando o nome dele agora, é muito bom jogador, é jogador de seleção, na minha O opinião. André, Isso. E o Flamengo, aliás, o Fluminense tem revelado grandes jogadores e, infelizmente, não tem ficado com esses jogadores. E ele achou uma posição para o Ganso, que é uma posição que há muito tempo se discutia, né? Um pouco mais atrás, armando o jogo. Oswaldo de Oliveira queria fazer isso, o Ganso brigou com ele, e o Fernando Diniz teve o mérito de convencer o Ganso a fazer uma função em que, inclusive, ele evoluiu taticamente e, com a bola no pé, ele é um jogador cerebral, ele consegue encontrar caminhos. E contou também com um grande momento do Cano. Então, mas tudo isso faz parte. O Fluminense, por pouco, não beliscou aí, encheu o saco do Internacional pelo segundo lugar. E realmente, para mim, esse ano foi o melhor trabalho da vida do Fernando Diniz. quarto lugar no Campeonato Brasileiro foi o Corinthians. Confesso que, para mim, é uma posição surpreendente. O time do Corinthians, ao longo de toda a temporada, não foi regular. Teve bons momentos, principalmente com o Renato Augusto em campo. E o trabalho do Vitor Pereira não foi assim um trabalho espetacular. Um bom trabalho, porque levou o Corinthians a Libertadores da América. Agora, a cara de bumbum no Parque São Jorge está enorme. Não é que o Pereirão foi embora? Foi embora o Pereirão. Oh, Falaram que ele ia para o Wolverhampton da Inglaterra, mas lá já tem técnico. Ele falou que se fosse o Manchester.
naquela pergunta infeliz do Marcos Belo, que é um grande cara, um grande repórter, né? Ele quis fazer uma brincadeira e o Vitor Pereira não entendeu daquela forma, né? Quem é que manda na sua casa? Não devia ter feito a pergunta dessa forma, ele mesmo reconheceu. Portanto, não é uma crítica, eu acho o Belo excelente profissional e gente da melhor qualidade. Mas a verdade é que parece que ele manda mesmo na casa dele, porque ontem ele falou assim para a esposa dele: eu vou embora. Pronto, pronto, Ah, vou embora, vou embora. Agora, eu lamento e eu ainda não consigo acreditar que o Corinthians não tenha tido um plano B. ah, Isso seria amadorismo demais para o Duílio, para esse pessoal, para o Roberto de Andrade, que você conhece bem, para o Alessandro. É impossível que eles não tenham já se mexido no mercado, porque se o Corinthians não deve ter ficado sabendo, eu presumo, ontem ou no meio de semana, que ele não ia ficar. ah. O Corinthians Se já ficou sabia. sabendo, já tem fantasia para o carnaval, cara Sim, de um bumbum. mês. Agora, Então, se sei já lá. está correndo atrás, tomara que sim, espero, aliás, que sim. O problema é quem? 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 Raimundo Quem? Nonato. É, estão falando, o Tite não vai voltar para clube brasileiro depois da Copa do Mundo, na minha Oh, opinião. oh. Ah, eu acho que não. Acho que ele vai para a Europa, vai para um Não, time ele grande. ia para o Arsenal, estava tudo acertado. É, mas Mas aí o Arteta resolveu criar uma continuar. arte diferente na vida dele. Mas é que tá. Eu O acho que no filho já estava Corinthians falando não. inglês, já estava tudo certinho para ir para o Arsenal. Não, ele está se preparando há um tempo, inclusive em cursos de línguas. Você sabe disso. Ele fala razoavelmente bem o italiano, né, por ser descendente, né? Eu sou descendente, mas falo mal para caramba. Mas ele fala bem. E o inglês ele domina. Então ele está se preparando já há um tempo para Ele uma não carreira domina o internacional. inglês, quem domina é o filho. Não, mas ele já domina melhor do que dominava, Seródio, isso Ah, que eu estou falando. sim, the Sim, books on the table. sim, sim, sim. Mas é igual eu, né? Metro Goldmeier e Urro do Leão. Ah, né? 4 palavras. Mas a verdade é a seguinte: agora ele melhorou. Ele também está esse tempo todo que ele está trabalhando, ele está visando uma carreira internacional. Ah, Nem precisa mais de dinheiro, que a gente sabe que, graças a Deus, ao trabalho dele, mercê do trabalho dele, ele é um homem rico hoje. Mas ele gostaria de ter um trabalho na Europa. E tomara, por isso que eu acho que competente, ele não vem para o Corinthians. competente ele é, mas ele é um sentimental. De repente alguém consegue. Talvez, talvez. O Corinthians vai atrás de um treinador. Saiu a notícia hoje que Gadiardo disse que aceita trabalhar no futebol brasileiro desde que seja um gigante. O Corinthians é um gigante. 2 milhões de reais ele quer por mês e eu acho que está bem pago. É isso mesmo. Ah, o Corinthians vai ter que correr atrás de jogador e o Michael declarou que a dúvida é muito grande se ele permanece no Corinthians na próxima temporada ou Eu não. acho que não fica. Também acho. Flamengo. Flamengo foi o time das Copas na temporada, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Libertadores da América. O Flamengo de Dorival Júnior, não é, foi o Paulo Souza, não. Foi Dorival que conseguiu colocar o Flamengo no trilho. Flamengo que tem como novidades a saída dos dois Diegos, o 10 e o 1. E aí, Quartarolo, perde muito o Flamengo? Não, não. O Diego já não jogava, o Diego Alves, e o Diego estava fazendo número lá, era mais uma compensação pelo que ele fez no início, mas o Diego que começou no Santos também, na verdade, né, Seródio? Ele ganhou título, tudo no Flamengo, mas ele nunca foi o cara, né? Não, não foi o rei. Não, em lugar nenhum que jogou, talvez Atlético de Madrid, um pouquinho na Alemanha, na própria Itália no começo, depois ele definha, eu não sei o que acontece com ele. Mas tudo bem, não foi mau jogador? Não, muito pelo contrário. Na decisão da Libertadores, em que o Flamengo foi campeão contra o River, ele que roubou a bola no meio campo, e tinha entrado, fez a jogada para o Gabigol, tudo bem, isso faz, ele tem participação importante, mas eu acho que não vai fazer falta, é jogador substituível pelo que vinha jogando, não cabia mais. O Diego Alves, o Hugo quebra bem o galho, o Santos é um excelente goleiro, e agora acho que na jornada do ano que vem vai ser melhor ainda. E o Dorival Júnior, ao lado do Abel Ferreira, são os grandes treinadores do Brasil, desse continente nesse momento. A última pergunta do Flamengo, o grande tema do final da temporada, Gabigol com a 10. Eu não faria isso. A camisa 10 do Flamengo é uma marca muito forte, tem um peso muito grande. Um jogador tem que ter habilidade acima de tudo. O Gabigol tem habilidade, mas não é a função dele. Eu daria 10 para o Arrascaeta. Ponto. O Arrascaeta tem mais cara daquele 10 que a gente considera 10 dos times de antigamente, né? Até o próprio Everton Ribeiro, né, que é um meia que se movimenta muito por ali também no meio campo. Mas eu não acho errado. O Gabigol hoje é um ídolo, né? O Gabigol
tem uma história muito bonita no Flamengo, né? Ele é marrento, aquela coisa toda, né? Ontem ele teve uma sacada legal. Ah, não fui para a Copa, mas eu já jogo numa seleção. Jogou para a torcida, é claro. Mas é um jogador importante. Não dá para discutir a qualidade do Gabigol como artilheiro e nem a importância que ele tem para o Flamengo. Então, diante desses números e dessa situação, não vejo nada desonroso dar a 10 para ele. A 10 era do Zico, o Zico já autorizou, está tudo certo. Bom, para encerrar os brasileiros na Libertadores da América, fase de grupos, Sim. Atlético Paranaense e a despedida do Felipão. Eu vi rapidamente a entrevista depois do jogo. Acho que o Felipão é um monstro na história do futebol brasileiro. Ele viveu fortes emoções, é verdade, foi campeão do mundo com a seleção, perdeu de 7 com a seleção, foi campeão com o Palmeiras, só não foi campeão do mundo, mas também no Palmeiras ninguém nunca foi campeão do mundo. Quer dizer, ele realmente é um cara que tem uma história linda no futebol brasileiro. Não acho que vai dar certo ele como diretor e o Paulo Turra como treinador. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver. O Felipão hoje é um cara muito mais cordato, menos rebelde, a idade traz isso para a gente também. Eu queria felicitar o Felipão, sabe? Parabéns. Tenho um grande respeito por ele. Tive algumas discussões na vida com ele, mas Eu ele é um também. cara tão bom que nunca, sabe, nunca isso passou de um papinho a mais depois. Um cara igual a gente. O Felipão é um cara expansivo, um cara que fala com as mãos, um cara muito sério. Eu considero um cara seríssimo. E aquilo que o Leonardo Vitorino, que nos deu entrevista outro dia, que é um cara que é um cigano do futebol, andou pelo mundo inteiro, falou é verdade. E pouca gente atenta para isso. O Felipão foi campeão em tudo quanto é lugar que passou, cara. Ele tem título em tudo quanto é lugar do mundo. E títulos importantes no Brasil, com o Grêmio, com o Palmeiras, com o Cruzeiro. Com a seleção brasileira foi campeão do mundo. Ah, teve o 7-1. Para mim, aquilo foi um jogo atípico. Normalmente, a Alemanha podia ganhar do Brasil, mas 7 foi uma contagem exagerada, irreal. Aconteceu, né? Mas a verdade é que a história do Luiz Felipe Scolari está marcada maravilhosamente bem no futebol brasileiro e ele deixa o Atlético Paranaense na final da Libertadores acabou perdendo para o Flamengo, que era muito superior, e não foi no jogo tão superior assim, né? Jogou a maior parte do tempo com um a mais. Agora, a verdade é que ele deixa o Atlético numa situação muito boa. Ele tem muito carinho, muita generosidade com o Paulo Turra, que é um cara que, segundo ele, ajudou demais, e que já vem trabalhando com o Felipão, sabe como ele trabalha. Tomara que dê certo. Eu vou torcer a favor, viu, Cerote? Tá bom. Eu não estou torcendo contra, não. Não, mas Vamos ver o que vai acontecer. Eu mandava o Filipão para a CBF e não deixava no Atlético Paranaense. também. Pré-Libertadores, aquela fase de mata antes da fase de grupos, o Atlético Mineiro conseguiu classificação, mas o Cuca, que é meio lelé, diz que provavelmente não fica no Atlético Mineiro. O Cuca foi o grande nome para ser substituto do Tite. Ganhou tudo que podia no Atlético Mineiro. E aí foi tirar férias, cuidar da vida deles. Tem problemas, eu sei, todo mundo tem. Mas voltou e não voltou no mesmo nível. O Cuca perdeu o passo da história, Cortarão? Então, né, Seródio, ele dessa volta não foi bem, agora na parte final ele melhorou, o time melhorou. Ele falou ontem na coletiva duas coisas que eu prestei atenção. Falou assim: olha, a gente vinha tendo rendimento e não tinha resultado, agora tivemos rendimento e resultado. Eu sei que é um discurso de técnica de futebol, mas se você vê o que o Atlético tem jogado nas últimas partidas, é verdade. E ele foi buscar para a Libertadores, quase chegou na Libertadores, está certo, tudo razoável. E ele falou uma coisa também, que ele foi muito, muito sério e também foi muito consciente no que ele falou. Falou assim: olha, perguntaram da seleção brasileira. Ele falou: olha, o Dorival fez um grande trabalho, o Mano fez um grande trabalho, tem gente na minha frente. Né? Então, ele está ciente do que aconteceu com ele, sabe que ele devia ter feito o trabalho, poderia ter sido melhor, vamos colocar assim. Eu, particularmente, acho o Cuca um grande treinador. Também acho. Agora, ele tem um problema, que eu não sei se é problema existencial, coisa que o valha, e isso não é crítica, gente, não é crítica, é maneira dele trabalhar. Ele não gosta, talvez, de dar sequência ao trabalho, porque ele foi campeão brasileiro em 2016 com o Palmeiras, jogando muito, e saiu. Aí, quando ele voltou, também não deu certo. E agora, no Atlético, ele repetiu a dose, ele foi campeão de tudo no Atlético. E no E ele já Santos tinha sido. ele chegou milagrosamente à final de uma Libertadores e foi embora. Exatamente. Em 2013 ele foi campeão de Libertadores pelo Atlético e saiu. Então eu não sei o que leva, eu não sei se ele se enche da situação, Eu se não ele sei. fala que está na hora de ir embora, se ele cansa mesmo, sabe? É jeito dele.
Então, numa seleção brasileira em que você precisa trabalhar pelo menos 4 anos, vai ser difícil, né? Agora, que ele é um grande treinador, é. Parabéns ao Fortaleza, foi a grande surpresa dos classificados Voivoda. para a Libertadores. Fortaleza estará na pré-Libertadores da América. Não é uma garantia de sucesso, pelo contrário, é quase que uma ratoeira, que os brasileiros não entram na primeira fase, entram na segunda. Quem perder na segunda não terá direito à Copa Sul-Americana. Na terceira fase de mata-mata, aí sim, quem perder vai para a Copa Sul-Americana, Fortaleza vai para a ratoeira, vai para a pré-Libertadores da América. Mas que campanha, hein, Cerote? Segundo foi mágica, hein? É, Segundo turno do Fortaleza foi maravilhoso. parabéns, parabéns, Parabéns. Fortaleza. E aí, Quartarolo, na Libertadores da América, os brasileiros terão como grandes adversários os argentinos. Sim. Classificados: Boca, Racing, Patronato, River Plate, Argentino Júnior e Huracán. É complicado. Boca, Patronato. Racing e River Plate. É só. Só. É. E Só. tem mais, coadjuvantes, que é aqueles que sempre estão aparecendo. Colo-Colo, Atlético Nacional de Medellín, Independente Del Valle, É isso aí. Barcelona de Guayaquil, que o Quartarolo adora, Olímpia do Paraguai, Sporting Cristal, que é do Peru, e o Nacional de Montevidéu Nacional estará também na Libertadores da América. Boa sorte. Vai Ou ser. seja, o Brasil é favoritíssimo de novo, né? Eu acho que o Brasil, tirando Boca e River, o Brasil. E o Boca e River já não são mais os mesmos, né? É. Ó, você gosta da gente? A gente tem até no ar Gosto. ainda no nosso canal, o Futebol em Rede Entrevista, a entrevista do Fábio Totti, que o nosso querido Fredimari, o Frederico Batalha, ficou apaixonado. Amanhã já estamos com a plaquinha levantada, vai ter substituição. Vem aí um companheiro de imprensa muito legal, porque escritor, jornalista, produtor, TV, rádio, jornal. Vai vir uma mudança legal. Amanhã, a partir de amanhã, teremos novidades no nosso Futebol em Rede Entrevista. Como é que é o programa que ele produzia lá no SBT, do Povo lá? O povo na TV. Povo na TV. Povo na É, TV. Trabalhou com grandes profissionais e escreveu um livro sobre o Serginho Artilheiro Indomável. E ele conta histórias maravilhosas desse livro e de outros também que ele já escreveu. Então é um negócio fantástico. É mais um companheiro que está nos ajudando aí nessa empreitada, né, Cerote? está também escrevendo o nosso futebol em rede.com.br. Falemos então de Copa Sul-Americana. Fala logo que é o Vladimir Miranda e pronto. Vladimir Miranda e pronto. Grande Vladimir Miranda, meu amigo. Copa Sul-Americana. São Paulo garantiu classificação. 10 jogadores devem sair. Reinaldo e Miranda já se despediram, deram adeus. Colorado, Éder, Marcos Guilherme vão tudo embora. Luizão deve mesmo acertar com o time da Inglaterra, o West Ham. Quartarolo, pelo tudo Sim, que aconteceu com o São Paulo na temporada, a Copa Sul-Americana está de ótimo tamanho. foi muito irregular, né? O São Paulo, até em determinado momento da rodada de ontem, estava dentro, pelo menos da pré, mas é aquilo que você falou, né? A pré pode ser uma tocaia grande para esses times aí que não tem tanta qualidade, né? Porque se você perder, você não tem nem Sul-Americana mais, né? Agora vai entrar direto na Sul-Americana, é uma chance a mais. O Rogério Ceni teve o desplante de dizer que se tivesse disputado só o brasileiro, seria G6, ou seja, ele então nesse próximo ano ele vai abdicar do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Sul-Americana para jogar só o brasileiro. Né? Quer dizer, eu nunca vi esse tipo de coisa. Eu adoro o Rogério Ceni, acho um grande cara, um cara estudioso, acho que será um grande treinador, ainda é um treinador em formação, comete erros, mas esse tipo de declaração é bobagem, porque, sabe, no Muito jogou. começo, no começo da competição, você lembra que ele falava assim, a gente não vai priorizar esse torneio, vai priorizar o brasileiro. E daí agora ele reclama não, deixa no ar que se não tivesse a Sul-Americana ido à final, se não fosse a Copa do Brasil, estaria no G6. Eu não sei se estaria não, viu, Serol? Bom, o São Paulo errou demais. As últimas 10 contratações, 10 erros. Aí é difícil. E o É Patrick que difícil. deu certo, ele briga com o cara. É difícil. É muito difícil. Está errando demais. E o Rogério tem que ter noção daquilo que faz. A Copa Sul-Americana, estrategicamente, é o caminho mais rápido para chegar na Libertadores da América. Hein?
É mais fácil ser campeão da Copa Sul-Americana. Esse ano ele bateu na trave do que ser sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Também Oh, acho. acorda. Não. Além do São Paulo, está na Copa Sul-Americana o América Mineiro, para mim, surpresa. O Botafogo do Luiz Castro, que se acertou aí alguns jogos, está no bolo. E É que aí, tomou três do Atlético, né? e aí aparece o Santos Futebol Clube, que é outro que cometeu uma série de erros fundamentais. Aliás, o Santos encerrou a temporada sem técnico, sem diretor, e o Rueda de olho na Balsa Santos Guarujá para o final do ano. E pior, nem técnico tem, mas o nome mais comentado é Maurício Barbieri. E aí, Quartarolo, você fica empolgado, otimista com o Santos, que não terá o ponta-direita lá, o Ângelo, e também o Marcos Leonardo no Campeonato Paulista. E aí, você está feliz, Quartarolo? Oh, olha a minha cara de felicidade. Olha a minha cara de felicidade. Ei, Rueda. Sabe o que que é, né? Eu acho que o Santos acabou economizando, porque ficou sem técnico a grande parte do campeonato. Eu até defendi a permanência do Orlando Ribeiro, mas os últimos 3 jogos ele foi muito mal. Muito mal, foi muito complicado. O Santos errou quando levou o Luan. E agora o grande Rueda quer fazer o grande negócio da vida dele. Você ficou sabendo, né? Não. Ele quer se livrar do Angulo. Só que Oh, ele tá com um problema, porque ninguém ele quer, engole o Angulo. ninguém quer engolir um Angulo que ganha 500 mil por mês. Seródio, o Angulo ganha 500 mil por mês e o Rúlio ganha 450. Quer dizer, não tem explicação, amigo. Sabe? São Olha, jogadores ruins. Chegou aí o Natan também, o lateral direito, ganhando um monte de dinheiro. Pelo amor de Deus, sabe? Está na cara, que é exemplo do São Paulo também, gente. O empresário está fazendo e desfazendo lá e ganhando dinheiro. Esses caras têm que ser mandados tudo embora. Esses caras não servem para o Santos. Tá voltando o Pirani, pega o Pirani e bota no lugar do Júlio, que é a mesma coisa ou melhor. Os é cara... melhor. Aí o Bustos mandou o moleque lá para Cuiabá para jogar o Júlio, que era jogador dele, sabe? Então tem umas coisas aí, os Ferrarese da vida que chegaram no São Paulo. Isso é tudo coisa de empresário, Seródio. A gente é burro, mas nem tanto. A gente sabe como funciona isso. Então o Rueda tem que começar a perceber o que é o futebol. Agora, esperança para o ano que vem, esse Barbieri, eu vi o início do trabalho dele no Bragantino, eu achei bom. No Flamengo também ele teve bons momentos. É um técnico jovem. Se o Santos der retaguarda para ele, bota o Serginho lá de plantão para ajudar, aí eu acho que pode, sabe, vai ter que dar tempo. Agora, torcedor do Santos, meu amigo que santista como eu, esqueça, o ano que vem vai ser igual ou pior que esse. Eu não vejo coisa melhor. O Santos tem brigado para não cair no Campeonato Paulista nos últimos 2 anos. Esse ano no Brasileiro foi melhor, foi um milagre, mais um milagre da Vila, que o Santos ainda escapou e foi para a Sul-Americana, quase, sabe? Então, o Santos é isso aí. O ano que vem também não vai ganhar nada e precisa tomar cuidado para não correr risco de rebaixamento. Eu acho que o São Paulo cometeu muitos erros, mas o Santos conseguiu cometer mais erros que o São Paulo. Sim. Eu não consigo entender, eu dou méritos, eu dou a mão à palmatória, até aplaudo, quando o Rueda anuncia que conseguiu dividir uma dívida, resolver um problema, que o Santos estava numa situação pré-falimentar. Mas eu não consigo entender um cara que bota dinheiro do próprio bolso para ser presidente do Santos, e aí senta no trono, o básico, não fez mais nada. Para mim, se ele já é gerente, é o gestor de uma empresa particular, uma empresa livre iniciativa, ele termina o ano sem gerente e sem caixa, eu mando ele embora. E com mau resultado, né? Sem Sem cliente, treinador, sem sem nada. gerente de futebol, sem jogador, sem porcaria nenhuma. O que aconteceu? Bom, Goiás também está na Copa Sul-Americana e é o Bragantino, do tal do Maurício Barbieri. Não é mais. Não é mais, mas está classificado para a Copa Sul-Americana. Bateu Na na trave. minha. Bateu No, na trave. O Curitiba é, não conseguiu ganhar lá, mas você é, não entraria o Curitiba. Agora, um abraço de longe, né? Que a gente não está perto, pro Wagner Mancini, que por pouco não levou a América para a Libertadores. Né? sim. Uma Mas boa o campanha. Bragantino é a história mais mal contada do futebol brasileiro.
Esse negócio de ser SAF, ser esperto, ter patrocinador. Criar asas. Nossa, foi vendido uma história que parecia que todo mundo ia sentar na primeira classe, hein? O segundo semestre foi ruim, né? O primeiro nem tanto, né, É, Xarope? mas, Quartarolo, por tudo que prometeram, Sim, desde a saída daquele do Claudinho, não aconteceu mais nada. verdade. Com todo respeito. E o tal do Maurício Barbieri, que sai do Bragantino levando uma chacoalhada de 6-0 do tal do Voivoda. Mas se for pro Santos, já chega no Santos com carimbo. Com É, mas todo. aí que tá, né? O Guto Ferreira, por exemplo, recuperou o Curitiba, manteve na primeira divisão. Eu acho um Sim. bom treinador. Para o Santos, inclusive. É, eu acho que não é o momento para o Maurício Barbieri assumir Santos, mas em todo caso. Bom, os argentinos, que são os principais adversários do futebol brasileiro na Copa Sul-Americana. Anota aí. Ginásia, Esgrima. Defensa y Justicia, Ginásio de La Plata. Ah, da Plata. Defensa y Justicia, Tigre, Opa! News Old Boys, Estudiantes e São Lourenço. Quartarolo, eu estou fazendo figa. Eu quero Tigre no grupo do São Paulo. Para acabar aquele jogo de 2012, para ver se sai aquela zica lá do Morumbi. Porque enquanto não acabar aquele jogo, não vai ganhar mais nada no concerto sul-americano. Então precisa jogar. Então eu acho que o São Paulo tinha que torcer para ficar no grupo do Tigre. Muito boa lembrança. Boa. Alô, senhor Alejandro Domingues. Por favor, vamos relar, vamos dar gelo na bola do Tigre para cair no grupo do São Paulo. Por Sim. favor. La bola Também guiada. também teremos times como Universidade Católica, LDU, Universitário do Peru e Penharol. Peñarol? Penharol na Copa Sul-Americana. Vai ser uma competição extremamente interessante em 2023. Viu, Rogério Ceni? Se você gosta da gente, por favor, visite o nosso site, está dando uma reformulada, futebolemrede.com.br. Escreve lá o Quartarolo. Eu escrevo. Vladimir Miranda é a grande atração nova do nosso site. Márcio Trevisan está lá. Lucas Neto, que foi viajar e mandou e-mail errado, mas está lá. Frederico Batali, para o ano que vem, se Deus quiser, vai ter muita novidade no nosso site futebolemrede.com.br. Quartarolo, rebaixados no Campeonato Brasileiro. Ceará, Atlético de Goiás, Avaí e Juventude. Você tem algo a lamentar? Ah, o Ceará eu achava que não iria cair, né? Eu tenho um carinho pelo Ceará, acho legal o pessoal lá, mas realmente mereceu cair e ficaram no limbo aí, Curitiba e Cuiabá, que não vão para lugar nenhum, mas se mantém na Série A, né? Agora os outros, eu até gostava do futebol do Atlético Goianiense, mas depois que eu fiquei sabendo lá que o presidente mandou matar um jornalista, né, em É. 2010, foi preso, agora também a justiça já soltou. Aprende sorte, aprende sorte, aprende sorte. Mas isso é problema da justiça. Eu comecei a olhar de uma maneira diferente para esse time. E acabou caindo, né? Então nada é de graça também. Então o castigo vem de uma forma ou de outra. Agora, vamos ter no ano que vem Vasco, Calma, Grêmio, calma. Cruzeiro, Mas você chega no Bahia. próximo assunto da pauta, é isso. Então, sabia, por isso que eu já falei. Não, subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Quartarolo, eu vi muitos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, que eu gosto de futebol, não sei se você percebeu. Sim, E os quatro times, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, não tem time para disputar a divisão de elite sem também sofrer. acho. Ah, mas o Cruzeiro tem o Ronaldo. O Grêmio tem não sei quem. O Bahia tem o City, O Grupo Manchester. City. O Vasco tem o 777. Aliás, o Vasco já demitiu o Jorginho e até agora não apareceu. Ó, são quatro gigantes que nunca deveriam ter caído, mas caíram por incompetência e sobem com o sinal de alerta ligado, hein, Quartarolo? Eu Porque, também ó, acho, Seródio. Também Ceará, acho. Atlético de Goiás, tem time para bater nesses quatro grandes aí, ó. Se mantiverem o elenco desse ano, deram uma reforçadinha, realmente, né? Agora, eu acho que o Cruzeiro, o time é para a Série B, agora vamos ver o que o Ronaldo vai fazer, que vai ter que reforçar. O Grêmio tem que reforçar, o Bahia tem que reforçar, e o Vasco da Gama, idem e muito mais, que eu acho que dos quatro, o elenco mais fraco é o do Vasco da Gama. Então, agora, esse negócio de SAF que vai resolver, não resolve em um ano, não.
O Botafogo estava até falando em disputar G6, já vai ganhar, não sei o que lá. Não é assim que funciona. Não dá para fazer de uma hora para outra. Poucas vezes no futebol acontece por osmose. Então vão ter que se reforçar. Esses são times que foram talhados e montados e foram bem na Série B. Na Série A, o jogo vai ser diferente, eles vão ter que se organizar e contratar gente. Bem foi o Cruzeiro, na Série B. É. Não sei porque se já estava acostumado com competição, mas bem foi o Cruzeiro. O Grêmio, alto e Mais ou baixo. menos. É. O Bahia mais decepcionou do que venceu. E o Vasco foi na Cruz das Almas. Último jogo. Na Série B, em 2023, só dois grandes, ou pelo menos aqueles com tradição, disputaram o final de Campeonato Brasileiro, Guarani e Vitória. A Série B não terá tantos atrativos assim em 2023. Se você tivesse que classificar a temporada 2022 no futebol brasileiro, de 0 a 10, qual na sua nota? Olha, eu acho que o Campeonato Brasileiro foi muito bom, pelas dificuldades que nós temos, mas foi muito disputado. Às vezes faltou técnica, mas eu daria entre 7,5 e 8. Grandes jogos e estádios lotados, principalmente aqui no sudeste do país. Nota 8. Espero que 2023 a coisa esteja melhor ainda. É lógico, estamos todos já cavucando com a nossa pazinha na areia, por causa da Copa que vai se aproximando. Vamos achar o futebol lá. Nós vamos baixar uma bola nessa areia aí, com certeza. Opa. E vamos tratar, é lógico, já no próximo programa, o assunto será apenas Copa do Mundo. Se você puder, visite o nosso site, futebolemrede.com.br. Eu estou escrevendo sobre os grupos da Copa lá. O Quartarolo vai escrever também, está todo mundo escrevendo. Aproveite esse tempo sem futebol para ler. É muito bom. Quartarolo, dá um beijo em todo mundo aí, por favor, Quartarolo. Um abraço, meu caro Seródio. Lembrando que a seleção brasileira já se apresentou em Turim, sem Neymar e Marquinhos. Houve um atraso no voo. É muito longe, né? O Neymar não tem aviãozinho. Então, isso que eu ia falar. É muito longe Paris e Turim, né? Se fosse para uma O balada, acho que avião dava um estava jeito. emprestado com o papai? Mas se não tivesse teto, eu também não ia ter. Não adianta, o avião não sai. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que atrasou o voo, né? Eu não quero entrar no mérito. Caiu. Aí chegaram mais tarde, mas já estão em Turim. E o Tite vai recebendo essa moçada no excelente CT, embora num momento de muito frio na Europa, e o Brasil vai jogar no calor do Catar. Mas é logística, não vamos discutir. E vem aí, né? Vamos catar bola na areia, vamos catar bola na areia. Nós temos grandes programações para vocês aí, falando de futebol, falando de Copa do Mundo. A FIFA não quer que fale nada de Copa do Mundo, daqui a pouco nem o torcedor vai poder vibrar. Nós vamos falar de vamos catar bola na areia, não vamos falar catar bola na areia. É o futebol no deserto. Um abraço, meu caro Fábio Seródio. Fique com Deus, boa semana. Clique lá, passe lá no nosso YouTube, se inscreva e avise os amigos, os inimigos, os afetos, os desafetos para clicar e espalhar o programa por aí. Um abraço, Seródio. Um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser.